Graça e paz de Cristo, amados! Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos com rigor o tema Reconciliação com Deus, 3 passos para a paz espiritual. Descubra como a reconciliação com Deus transforma a sua vida. Entenda o mistério da cruz, a vitória sobre o acusador e como alcançar a verdadeira paz hoje. Bom, para a gente começar essa análise, a gente precisa partir de um fato fundamental. As Escrituras são muito claras ao definir que o pecado criou uma separação profunda, um verdadeiro abismo mesmo entre a humanidade e o seu Criador. E isso estabeleceu o que a gente chama de um estado de alienação. E aí, claro, surge a grande questão, né? Diante dessa separação toda, como é que se atravessa esse abismo? Como essa ponte pode ser restaurada? É exatamente para responder a essa pergunta, a esse problema espiritual tão fundamental, que faremos essa análise estruturada. Então vamos entrar no nosso primeiro ponto, o abismo da alienação. O que isso de fato significa? Olha, não se trata de uma simples ausência, de estar longe. É muito mais do que isso. Trata-se de uma relação que foi quebrada, marcada por uma tensão, por uma distância que é essencial. É essencial a gente ter isso em mente. Essa separação não é geográfica, como se Deus estivesse em um lugar e nós em outro. Não. É uma incompatibilidade fundamental de natureza. O pecado nos transformou. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, ele é muito direto ao dizer que nós nos tornamos inimigos no entendimento. Ou seja, existe um conflito que é intrínseco. E aqui nós chegamos a um ponto que é simplesmente atemporal. A solução para esse abismo não partiu da humanidade. A reconciliação é um movimento de amor puro que foi iniciado por Deus. Pense bem, ele não ficou esperando por um pedido de desculpas, ele agiu primeiro. Foi ele quem estendeu a mão para resgatar a sua criatura e prover a solução através do sacrifício na cruz. No plano teórico, a gente percebe que a cruz se revela como o verdadeiro epicentro do plano redentor de Deus. É exatamente ali, naquele ponto, que a justiça e o amor divinos se encontram para resolver o problema da alienação de uma vez por todas. O mecanismo que torna essa reconciliação possível é conhecido teologicamente como substituição penal. Com rigor conceitual, o que isso significa? Significa que Cristo, o ser perfeito, tomou sobre si a penalidade, o castigo que era nosso por direito. E, ao fazer isso, ele satisfez plenamente as exigências da justiça de Deus. E esse versículo de 2 Coríntios 5:21 ilustra essa troca divina de uma forma brilhante. Jesus assumiu a nossa condição de pecadores para que nós pudéssemos receber a sua condição de justos. É uma troca salvadora. É o fundamento da nossa paz com Deus. Mas a reconciliação vai além de um simples perdão judicial. Paulo a chama de um mistério revelado, Cristo em vós. Essa é a realidade íntima do próprio Deus habitando no crente. E isso provoca uma mudança completa de natureza, de inimigo para filho. A aplicação prática nos mostra, então, que este novo estado espiritual enfrenta uma oposição constante. A gente entra em uma dinâmica que pode ser comparada a um tribunal celestial, um lugar onde a nossa nova identidade é sempre contestada. Nesse tribunal, nós temos 2 figuras centrais. De um lado está Satanás, o acusador, que age como um promotor implacável, sabe? Ele fica apresentando nossos pecados passados para tentar nos paralisar com a culpa. Mas, do outro lado, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado de defesa. E ele não nega a nossa falha. Em vez disso, ele apresenta o seu próprio sangue como o pagamento completo, anulando todas as acusações. E é exatamente aqui que reside a nossa segurança. A vitória nesse tribunal não depende da nossa capacidade de sermos bons ou perfeitos, de forma alguma. Ela se baseia inteiramente na obra perfeita e consumada do nosso advogado na cruz. E essa é uma verdade profundamente edificante. E se esta análise tem fortalecido a sua fé, fica o convite para visitar o portal Encher os Olhos, para mais conteúdo como este. Curta e compartilhe esta mensagem para que ela alcance mais pessoas. Pois bem, concluímos esta sessão observando as implicações práticas do dia a dia deste novo estado. Porque a reconciliação não é apenas uma doutrina, um conceito. Ela se manifesta como uma paz que é vivida em comunhão com Deus. E os resultados disso são bem tangíveis. A reconciliação gera paz com Deus, acesso à sua presença, uma esperança firme que as circunstâncias não abalam. Gera também uma gratidão que se torna o motor da obediência e, de forma crucial, um coração humilde, porque o orgulho simplesmente não sobrevive à sombra da cruz. E práticas como a ceia do Senhor servem como um memorial constante,
O pão e o vinho são símbolos poderosos que nos ajudam a manter sempre fresca em nossa mente a realidade daquele sacrifício que garantiu a nossa paz, como que nos transportando espiritualmente de volta ao Calvário. Para resumir, então, nossa jornada se consolida nestes 3 pilares da paz espiritual. Primeiro, entender o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo, aceitar a defesa do nosso advogado confiando na vitória dele. E terceiro, viver em comunhão, desfrutando da paz como uma realidade diária. E assim, chegamos à reflexão final, que fica para a meditação pessoal. A paz que se busca está firmada na própria performance ou na perfeição de Cristo. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.